Pela palavra como líder, falará o nobre deputado Ronaldo Caiado. 5 minutos, Vossa Excelência dispõe. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, fiz questão de falar de imediato. Peço desculpas ao deputado Simão Cecim, porque gostaria de, ainda com a presença do líder do PT, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, eu gostaria de fazer uma proposta ao líder do Partido dos Trabalhadores, que é o partido da Presidente da República. Quando eu disse que realmente a OPAS é o navio negreiro do século XXI, eu reafirmo. Se tem preconceito com os cubanos, são exatamente os petistas e o governo do PT. Sabem por quê? Porque os médicos que vêm da Europa, de Portugal, da Espanha, eles têm direito a vir com passaporte, receber visto, trazer a sua família, fazer conta bancária, receber o salário na íntegra, ter o direito de ir e vir e, ao mesmo tempo, escolher a cidade que vai trabalhar. Ao cubano, o preconceito é do governo do PT, que está trazendo o pobre coitado do cubano como escravo. Trabalho forçado. Ele recebe de salário 27 dólares. O resto volta para Cuba. Ele não tem passaporte, ele não tem visto, ele não tem direito de trazer seus familiares, ele não tem direito de escolher a cidade que vai trabalhar. Isso é escravidão. Agora aceite o meu desafio, líder do PT, Zé Guimarães. O meu desafio como líder do Democrata. Vamos montar aqui no Congresso Nacional um comitê de anistia política aos médicos cubanos. É o meu desafio. Desafio Vossa Excelência e o governo de Vossa Excelência. Vamos alforriá-los. Aqueles que aqui vão chegar os 6 mil médicos, que eles tenham independência política e possam aceitar o Brasil como a sua nova pátria, independente de ter que voltar sobre a guarda de toda uma militância do exército cubano que acompanha os médicos por todos os países. Este é o nosso desafio. Se Vossa Excelência fala em direito do cidadão, de independência, de saúde, eu pergunto a essa casa, é legítimo, é digno, é honesto falarem que vai dar saúde ao povo brasileiro usando a mão de obra escrava do médico cubano? Isso é maquetagem política. Isso é o que a Venezuela fez. Vossa Excelência nem seu governo não estão inovando em nada. Esse é o programa Bairro Adentro de Chaves. Dos 35 mil médicos que foram para a Venezuela, 2 mil já estão refugiados nos Estados Unidos. Entraram na Corte Internacional. Estão hoje condenando a PDVSA, porque é uma multinacional que tem ativos fora da Venezuela para pagar pelo trabalho escravo dos cubanos. Fica meu desafio, líder do PT, vamos transformar essa casa aqui num território livre para que os médicos que queiram sair da tutela do ditador Fidel Castro, o governo de Vossa Excelência conceda alforria a eles, dê a eles o passaporte, a condição de trabalho que vocês deram ao assassino e ao terrorista César Batiste. Nós estamos aqui defendendo a integridade moral. Nós estamos defendendo o cidadão que está sendo usado pelo governo cubano como mercadoria de troca. É escambo que o governo petista está fazendo.
Esses pobres coitados são lançados como moeda de troca. Eles trabalham na Venezuela. A Venezuela paga... A Venezuela paga 100 mil barris de petróleo por dia a Cuba para pagar 35 mil médicos. Nós, brasileiros, vamos repassar 99,9% do salário dos médicos para o ditador Fidel Castro continuar a sua ditadura usando a mão de obra escrava dos médicos que lá são formados. Nós temos que defender, sim, os médicos cubanos. Estou à frente disso. Se houve uma mal interpretação ou uma ação não correta dos médicos de Fortaleza, não é essa a posição nossa. Eu, como deputado federal e médico que sou, vou estender a mão a todos que forem para Goiás. Vou dizer a eles que meu gabinete está à disposição deles. Vou lutar para que eles sejam alforriados. Vou lutar para que eles possam continuar no Brasil. E amanhã não seja como aqueles boxeadores que depois de um telefonema de Fidel Castro, o Brasil botou a Polícia Federal para prendê-los e foi deportado a bordo de um avião venezuelano, desrespeitando a soberania brasileira. Eu quero que essa casa tenha altivez de nessa hora defender a independência dos cubanos, que eles possam ter anistia política e que eles possam ser reconhecidos como cidadãos cubanos, podendo exercer a sua profissão e trabalhar no Brasil. Não vamos cair nessa demagogia. O governo PT não gosta da saúde. É o menor orçamento que tem no país nos últimos 10 anos. O menor orçamento para a saúde. Nós temos... Para concluir, deputado. Nós temos, presidente, o menor orçamento... Vossa Excelência, tenha paciência. Calma, está nervoso? Nós temos o menor orçamento na América do Sul. O Brasil gasta menos com a saúde do que a Argentina, Uruguai, Paraguai, que o Chile. O Brasil gasta 92 bilhões de reais apenas. Só com os cartéis aí do JBS, do Ike Batista e do Trem-Bala, ele gasta 1000 vezes mais do que se deveria gastar com a saúde brasileira. Então, não venha agora mascarar, maquiar essa tese de bonzinho que está dando saúde à população brasileira. Não, o governo PT não gosta e nunca investiu na saúde da população brasileira. Não tem carreira de médico de Estado, não tem os para financiar a saúde do nosso país. Esse é o governo da farsa, da maquiagem. E os médicos cubanos, deputado, que ao chegarem, está concluindo, e os médicos cubanos que derem entrevista no aeroporto, Vossa Excelência não sabe, presidente, mas todos foram treinados pelo João Santana. Receberam aula de marketing. Foram preparados para, ao descer no aeroporto, foram escolhidos alguns médicos mais idosos para poder dar entrevista ao Brasil. Agora, os outros 6 mil médicos, eu desafio aqui ao PSOL, que fala pela liberdade do cidadão, para montarmos uma tenda aqui, para recebermos todos que querem ser anistiados e não voltarem deportados ou presos para Cuba. E vamos dar condição de trabalho a todos esses médicos no Brasil. Essa é a proposta do Democratas, é o desafio ao governo.